One, two, one, two, three, four. E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o filme Ford vs Ferrari. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Escolham vocês o lado americano ou o lado italiano dessa história. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto, o host de vocês. E hoje, como dito, vamos falar sobre o filme Ford vs Ferrari, que no dia 13 de novembro, nós, a convite da Fox, comparecemos na pré-estreia. Aguardamos aí um pouquinho esse, como poderia dizer, esse período aí de agitação do GP do Brasil, etapa da Stock Car. E o hype também, muita gente assistir, porque a gente quer que o pessoal ouça, né, o BBcast sem tomar spoilers. Apesar que essa questão de spoilers, depois eu vou comentar um pouquinho mais à frente, é discutível nesse caso. Mas, de qualquer forma, a gente quis dar aí um tempinho pessoal. Então aqui já fica o nosso agradecimento ao pessoal da Fox, que nos proporcionou a comparecer lá na pré-estreia, cheio, né, de jornalistas, renomados jornalistas aí do meio automobilístico. E também, desde já, né, agradecer a nossos apoiadores aí, que muitos foram assistir, conversaram com a gente, gostaram do filme lá no GP do Brasil, na arquibancada lá do setor A. A gente conversou com o outro que também assistiu o filme, vimos que o filme realmente atingiu o público aí de uma forma que a gente não aguardava ser dessa forma, né? E o legal disso também é que quando você entra nesses sites que fazem a crítica de cinema desse filme, vários deram a nota de 4, então entre de 0 a 5, 4 é uma nota muito alta para um filme, e considerando que muitos desses sites às vezes não têm tanto conhecimento pelo automobilismo, mas se cativaram pela história do filme, relataram vários pontos que foram bem interessantes por parte dessa história, então é um filme marcante, sim, e a gente vai tratar um pouquinho dele aqui pra vocês. Bom, e como eu disse, nossos apoiadores que estão sempre aí auxiliando o Boletim do Paddock e o BBcast. O Boletim do Paddock, por meio da campanha do financiamento coletivo e contínuo, consegue se manter aí, os servidores, equipamento. Agora, se der tudo certo no final de ano, nós vamos ter novas aquisições, então vai auxiliar e melhorar a qualidade das gravações e também de outros meios de divulgação do nosso trabalho. E o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, que são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Carlos Shelby, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Ken Miles, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Henry Ford II, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi e Enzo Ferrari. Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores, até aqueles que fizeram a sua contribuição do além. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando o programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma Apoie-se, onde vocês podem auxiliar ainda mais com o crescimento do boletim. Além disso, reforço que, se possível, compartilhe este programa nas suas redes sociais para também auxiliar no crescimento do boletim, porque assim outras pessoas também podem conhecer o nosso trabalho. O intuito é crescermos com os nossos ouvintes, com nossos leitores e amigos que aí há mais de 5, 6 anos aí que o boletim vem tendo essa crescimento boa, está compartilhando aí com a gente todo esse trabalho e conhecimento. Bom, agora vamos ao filme. Se fosse um concurso de beleza, nós perderíamos. Aparência não é tudo. O título do filme fala Ford vs Ferrari, mas só que assim, hoje a gente já conhece a Ford como participante de automobilismo, participando da Le Mans, com a Ford GT, a Ferrari nem discute sobre isso, mas eu acho que seria interessante, né, Débora, a gente só dar uma contextualizada de como era a Ferrari, como era a Ford antes do início da participação das duas em Le Mans, e também como era o cenário delas dentro do mercado mundial de automóveis, fabricantes. A Ferrari, antes de mais nada, eu vou falar aqui bastante aqui deles, eu vou recomendar
2 links que tem no post. Um é um texto que eu escrevi sobre o Enzo Ferrari. Olha o perigo que nós tivemos, os riscos que nós corremos naquela série dos 365 dias, porque colocaram uma clarista para escrever sobre o Enzo Ferrari, e nós temos um texto do Valese falando sobre Bruce McLaren, e ele é o nosso tifosi de estimação. E esses 2 posts vão estar linkados aqui, mas eu recomendo, assim que você terminar de ouvir esse programa, ouça os podcasts que vai ser recomendados no programa e leia os textos. Um texto é exatamente esse que eu escrevi no Ferrari, e outros são os podcasts do Boletim do Paddock, não, do podcast F1 Brasil, do Carlos Del Valle, que é um dos nossos apoiadores, junto com o Carlos Eduardo Valese, Casola, o Fernando Brandão Campos, o Josué Fusinato. Eles fizeram uma série sobre a Ferrari que é muito completinha, bem bacana de se ouvir. Ouçam lá. Mas, voltando aqui e já passando para vocês, Enzo Ferrari, ele nasceu numa cidade que era misto de zona rural com industrial. A Itália tinha um industrial muito grande no começo do século passado, e ele era de uma família que trabalhava na indústria ferroviária, construindo peças para trens. E o pai dele um dia teve a santa ideia de levar o menino Enzo para assistir uma corrida de carros. Era comum na Itália ter as corridas de subir montanha, corridas dentro das cidades, como a Targa Fiore, entre outras tantas. Bom, Enzo Ferrari foi, assistiu e se apaixonou. Então ele focou em ser um construtor de carros e piloto, primeiramente. Ele chegou a pilotar, teve um sucesso relativo até mesmo como piloto, mas veio a Primeira Guerra Mundial. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, principalmente como mecânico ali das peças do armamento, né, do exército militar da Itália. Nessa época ele trabalhava na CMI, que era Companhia de Motores Nazionali. Eu não vou saber pronunciar muito bem, que meu italiano é muito rei do gado para esse programa. E ele pegou uma experiência boa. Até quando ele saiu de lá, ele voltou a trabalhar com carros de corrida e foi contratado pela Alfa Romeo para desenvolver carros. Mas a Alfa Romeo passava por uma crise e ela precisou que o Enzo Ferrari desenvolvesse carros, mas só que não usando mais o nome da Alfa, porque a diretoria lá não aceitava mais um orçamento que tivesse competições. Aí surgiu a escuderia Ferrari. Enzo Ferrari, em 1939, já não estava tão contente em ainda ser subsidiário da Alfa Romeo. Ele assina um contrato rescindindo, né, o vínculo dele com a Alfa Romeo, e a Alfa Romeo autorizou ele a ter a própria escuderia. Mas o que aconteceu? Justo na época que ele assinou esse contrato, a Alfa Romeo determinou que 4 anos seguintes ele não poderia construir carros de competição. Aí você tem a data de 1939, exatamente quando estoura a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial vai ser um personagem marcante nesse podcast, porque em outros momentos citar ali novamente. Bom, na Segunda Guerra Mundial, o Enzo Ferrari já tinha a fábrica da Ferrari, já estava construindo. Ele para de construir carros, uma por determinação do acordo que ele tinha com a Alfa Romeo, e porque o governo, né, de Mussolini determinou que todas as fábricas metalúrgicas do país trabalhassem no esforço de guerra, preparando equipamentos, essas coisas. Até no documentário que tem na Netflix, o filho do Enzo Ferrari fala que eles construíam máquinas de moer, né, para a guerra. Bom, resumindo, acabou a guerra, Enzo Ferrari já estava livre do contrato, essa cláusula impeditiva de carros que a Alfa Romeo colocou para ele. Ele começa a fabricar carros de corridas, e já assim que retoma Le Mans, porque tudo parou, né, não tinha mais como correr de automóveis na Europa, salvo se você fosse alguém que estava fugindo de algum nazista louco, sanguinário, não tinha corrida de automobilismo. Então o que acontecia? Retornou Le Mans já no primeiro ano, né, Débora? O Enzo Ferrari já coloca um carro no grid. E é nessa hora que surge um outro personagem que vai ser muito importante. E agora eu vou colocar um parênteses aqui para a Débora falar sobre ele, que ele tem uma história espetacular, que a Débora também já escreveu sobre ele no Boletim do Paddock. Tem o link no post e eu recomendo a leitura também. Bom, essa figura tão importante foi o Luigi Chinetti. Ele nasceu na Itália e depois, por conta da guerra, ele se mudou para os Estados Unidos. Portanto, lá ele se tornou americano. Ele se naturalizou. Depois que passou esse período de guerra, porque ele já era um competidor, ele gostava de correr, e nesse período de guerra não tinha como ter competições de automobilismo, até porque várias fábricas que produziam automóveis, elas se tornaram para a guerra. Então elas faziam armamento, carros de guerra, tanque de guerra, tudo para poder alimentar essa guerra. Então não tinha como ter competições automobilísticas. Lá em 1949, quando a competição voltou
ele pôde voltar a correr e ele tem a história mais espetacular das 24 horas de Le Mans. Ele foi o piloto que dirigiu praticamente as 24 horas porque ele só não esteve dentro do carro por 20 minutos. Foi um tempo que ele fez uma pequena pausa para poder chegar e terminar essa prova. E ele venceu com uma Ferrari. E as outras 2 vitórias que ele tem em Le Mans foi em 1932 e 1934 com a Alfa Romeo, que foi o que o Rubens falou, já era produzida e tinha o dedo ali do Enzo Ferrari. Exato. O Tinelli ele tinha essa característica de ter ganhado conduzindo uma Ferrari em Le Mans por praticamente, somado todo o tempo dele, de 23 horas e 40 minutos. Então você imagina, ele conduziu um carro em 24 horas de Le Mans praticamente as 24 horas. É um recorde absoluto. E é interessante que... Não, e o mais interessante disso é que o carro tinha problema e à medida que ele foi fazendo a corrida, ele foi vendo que ele tinha problema de câmbio. E para ele poder conseguir terminar essa prova, ele teve que aprender a lidar com o carro para poder cruzar a linha de chegada na primeira posição, né? Então, e ele se torna um personagem importante porque agora, depois que a Débora falar um pouquinho sobre a Ford, nós voltamos a comentar sobre um pouco do início do que é Ferrari e Ford no mundo. Bom, a história da Ford, da Henry Ford Company, começou em 3 de novembro de 1901. Lá, ele começou a produzir os carros e, na verdade, era uma produção muito pequena, algo bem artesanal. Aqueles carrinhos bem simples, mas que já tinha todo um poder por trás, porque a indústria do automobilismo começava ali praticamente, e as pessoas começaram a se interessar por carro, e ele foi trazendo esse sentido de inovação, que era algo que a América estava precisando naquele momento. Em 1908, ele trouxe o primeiro motor com uma cabeça de cilindro removível, que era o modelo T. Então já estava avançando os projetos ali da Ford. O que é interessante do modelo T é que quando ele foi lançado, ele se tornou um carro tão popular e resistente que a 24 horas de Le Mans seguinte ao lançamento dele, o grid era composto por vários modelos T que eram comprados por europeus, levados para a Europa preparado e utilizados no carro. Então você já vê que até mesmo a própria Ford, sem querer, já participava de competições na Europa. Exato, e à medida que isso foi tomando uma proporção maior, tem a história do Henry Ford, que é o primeiro, e depois o Henry Ford II, porque ele é o filho. Então a história da Ford permaneceu entre os dois, e ali já foi criado um modelo de produção de carro bem interessante, porque eles faziam... Antes eles compravam as peças e depois eles começaram a produzir as peças dentro da fábrica. Então isso ficava mais barato e eles tinham um controle melhor da produção. E também eles formaram aquele modelo de linha de construção em vertical. Então passava por o outro colocava peça e era todo um conjunto de pessoas para poder formar um carro. Uma das coisas bem interessantes também ali da Ford foi que em 1932 eles apresentaram o primeiro motor V8 de baixo. Além disso, a Ford ela foi conhecida realmente por ser um carro feito para família. Então, várias propagandas que tinha da Ford naquela época era mostrando que você tinha conforto como se você estivesse na sala da sua casa. Era um carro familiar, para bastante pessoas, não era aqueles carros de 2 pessoas, um casal, não. Era para uma família mesmo. E isso mexe um pouco com a história da Ford, porque como eles eram focados nisso, para que eles iam querer ter um carro de corrida na linha deles se eles estavam pensando na família? Por que a família iria querer comprar um carro esporte? Não tinha isso. Era um carro bem desenhado, bonito, que você tinha vontade de ter na sua garagem, mas não era um carro para competição. E isso reflete bem a época que era nos Estados Unidos. O retorno dos soldados, né, dos Estados Unidos, quer dizer, da Europa para os Estados Unidos, eles queriam um carro para viajar, para curtir com a família. E então tinha todo esse dinheiro entrando da Europa, vindo para os Estados Unidos. E nessa época também, as 2 grandes montadoras nos Estados Unidos eram a Ford e a Chevrolet. Então algo que fica interessante agora é só explicar o porquê que a Ford não estava ainda no cenário de competições de automobilismo, é que durante as décadas de 40 e 50 surgiu uma associação de construtores de automóveis nos Estados Unidos. Era presidido pelo Henry Ford II, que substituiu o pai dele, que foi fundador da Ford, né, o Henry Ford I.
Eu adoro o meu pai porque ele não teve a ousadia de colocar Rubens Gomes Passos terceiro. E colocou Rubens Gomes Passos Neto. Porque esse negócio de primeiro e segundo me dá uma sensação de império que, olha... E tecnicamente a Ford era um império, né? Vamos por dessa forma. Império americano. E isso vai ficar bem destacado mais pra frente, na hora que vocês começarem a perceber as nuances do... Mas vamos acelerar aqui pra gente chegar no filme. A Ford tinha essa associação, né? E lá eles ficaram combinados, ó... Precisamos focar na construção de carros e ninguém vai participar de construção de carros e nem de competição de automobilismo. Perfeito, tudo bem? Mas nessa hora eles não perceberam que o representante da Chevrolet estava pegando café e não ouviu isso. E a Chevrolet, a GMC no caso, construiu e desenvolveu o famoso Corvette. Desculpa o gaguejado no famoso, é porque o Corvette é um carro que eu gosto bastante. E ele desenvolveram o Corvette. Era escancarado que a GMC estava fazendo aquilo, todos sabiam, mas ninguém falava nada. Era tipo corrupção no Brasil, tá todo mundo vendo, a maioria não fala nada. Então, o que acontece? A Ford começa a falar, pô, os caras estão fazendo isso, mas eu vou ser legal com o acordo, não vou fazer. A Ford começa a perder participações nas vendas nos Estados Unidos. A Chevrolet ultrapassa mais de 50% da cota de fatia, né, de automóveis nos Estados Unidos. E por ano a Ford começou a perder quase 15% dessa cota. Então em menos de 3 anos ela ia ser quase extinta. Em Ford II, junta toda a fábrica lá, até vai ser caracterizado isso, é onde começa o filme, em que ele pega e fala, olha, quem não me der uma ideia vai ser demitido. Ele praticamente falou assim, parem as máquinas, vamos ter uma ideia. Um dia eu quero ter o BP gigante com várias máquinas de impressoras matriciais para gritar, parem as máquinas. Mas ele faz isso. E é aí que começa o filme. O filme começa justamente com Henry Ford dando essa ordem, com toda a Ford, ali a organização Ford organizada. Ele chega na fábrica, manda parar as máquinas e fala, olha, parem as máquinas, enquanto que um funcionário não me trouxer uma ideia que possa tirar a Ford do buraco, ninguém trabalha. Então vocês vão embora para casa, vão pensando e me voltam com essa ideia. Porque senão essa fábrica nem vai ter mais como continuar. Exatamente, então as despesas, então a situação do Henry Ford era periclitante. Porque era uma coisa que estava dando lucro e depois começou a não ser tão rentável assim para eles. E o que é que estava mudando ali no mercado naquele momento? Que foi justamente os filhos desses soldados de guerra que tinham nascido, cresceram e estavam tendo seus primeiros carros. E o que essas pessoas queriam ali naquele momento? Era exatamente o carro esportivo, o carro que estava vencendo, porque o automóvel ali em si, naquele momento, ele parou de ser só uma máquina para poder te levar de um lado para o outro. Ele era um status. Então, os carros que estavam ali em competições, vencendo e se mostrando, eram os carros atrativos. Até mesmo, eles poderiam não ser os mais belos, como algumas pessoas falam, mas ainda assim, era a potência dele, o motor dele, tudo aquilo ali acabava chamando a atenção desses filhos da guerra. E entrando nessa questão que a Débora falou, a Ford, ela não via uma coisa que a Ferrari viu com o Ghinetti, que era o piloto lá que venceu 24 horas de Le Mans. O que ele fez? Ele montou uma concessionária nos Estados Unidos e começou a trazer os carros da Ferrari para os Estados Unidos. Foi a primeira fábrica fora... Fábrica não, a primeira concessionária fora da Itália que tinha na América. E tudo isso foi um resultado por ele ter competido nas 24 horas de Le Mans e ter vencido com eles. Exato, porque o que acontecia? Apesar de todo mundo ver a Ferrari como fabricante de carros caros, modernos, até naquela época já eram essas características, o Enzo Ferrari não era um homem rico, nem a Ferrari era uma montadora rica, ela passava por necessidades. Cada lira que Enzo Ferrari ganhava, ele investia na fábrica dele. Então o que aconteceu? Com o Ghinetti fazendo sucesso nas pistas na Europa e tendo a loja dele nos Estados Unidos, era quando surgiu aquela frase que até mesmo hoje é uma grande crítica à Renault e foi uma grande crítica à Honda. Olha, ganhe-se corrida no domingo para se vender carro na segunda. E aí a Ford viu que a Chevrolet estava fazendo isso com o Corvette, a Ferrari estava fazendo isso, apesar de elas ainda estarem distantes, então ela quis entrar nesse mercado. E quem lançou essa ideia foi o Leon Lacoca, que ele estava entre esses funcionários e ele levou essa ideia pro Henry Ford de, olha, nós temos que entrar no automobilismo. E a primeira ideia deles ali, ainda não sabiam se iam conceber um carro, o que eles iam fazer, mas a Ford, ela tinha muito dinheiro na época.
ainda que ela estivesse perdendo ali na questão de venda, era um investimento que tinha muito, muito dinheiro para poder fazer o que eles bem quisessem. E a brilhante ideia foi, bom, já que a Ferrari tá tendo problema lá na Itália, a gente vai tentar comprar a Ferrari. Exato. E como surgiu essa ideia de comprar a Ferrari? Isso, assim, gente, vocês vão ver que a gente vai mesclar um pouco de filme com o que é a história real, porque o filme conta bastante coisa, mas a gente vai entrar no filme em si. O que vale a pena ressaltar aqui é que o filme mesmo, ele conta mais a história pelo lado da Ford. O que a Ford fez, o que ela passou para poder construir o carro dela e bater a Ferrari depois. E o que a gente fez antes de gravar esse podcast foi assistir um documentário que tem na Netflix que conta a história dos dois. E aí sim eles mostram também o lado da Ferrari e por que a história aconteceu da forma que o filme resolveu abordar. Exatamente. Então houve uma pesquisa bem abundante. Por isso que a gente tem que contar bastante coisa para vocês entenderem que na hora que vocês assistiram um filme, para quem não assistiu, quem já assistiu, vai ter aqueles estados falando, putz, isso foi sensacional que aconteceu. Como a Débora disse, a Ford quis ir até a Ferrari. Mas o que aconteceu pro Ford querer ir para a Ferrari? A Ferrari ganhou as corridas de Daytona, 24 horas de Daytona, que até hoje faz parte da tríplice coroa do automobilismo de longa duração, das provas de longa duração, do Enduro. E tanto que vocês vê, o Fernando Alonso, quando foi para Daytona, foi aquele auê. Sebring, a gente teve uma disputa aí sensacional esse ano também. Felipe Nasser teve um bom desempenho lá. Então, assim, são duas provas que geram um destaque muito grande no mundo do automóvel. E quando o Henry Ford viu, ele falou, a gente tem que comprar esses carros vermelhos, eu quero comprar esse aqui vermelho. E aí, agora a gente vai entrar de vez no filme, que é quando o Lee Iacocca fala, olha, compra a Ferrari tá ruim das pernas, certo? Naquela crise que teve ali de momento, sou todo poderoso da Ford e precisamos resolver uma coisa, o Lee Iacocca cantou essa bola de que, olha, precisamos comprar a Ferrari, porque a Ferrari tá ruim das pernas, ela precisa de investimento. E nesse primeiro momento eles tinham aquela coisa, a gente não precisa produzir o carro se o carro já tá lá pronto. A gente só vai pegar o projeto pra gente colocar o nosso nome. Bom, e aí que começa já o primeiro conflito entre Ford e Ferrari. Henry Ford aceita a proposta do Lee Iacocca de comprar a Ferrari. Porque era interessante, né, pra eles também. Não precisa desenvolver, não precisa ter gasto com infraestrutura. Nisso, no filme mostra, né, toda uma comissão da Ferrari recebendo a Ford, chegando a Ford nos carros pretos, todos de terninho e gravata bonitinho. A Ferrari toda artesanal, porque era o Enzo Ferrari, a secretária dele fazia a parte tradução e mais uma pessoa ali com ele. Não era que nem a Ford que chegou com todo o arsenal deles para poder fazer essa negociação. Padrão americano de negociações. Quiseram mostrar que eles tinham muitos executivos, mas e pouca que criatividade. Eles tinham poder aquisitivo também, né? Mostrar que tinha muita gente, às vezes, no comando, era também tentar mostrar esse domínio que a Ford tinha, né? E nessa cena já de chegada tem uma coisa que é interessante, que tem um fotógrafo. Esse fotógrafo, você dá mínima pra ele. Mas esse fotógrafo se mostrou ser essencial mais à frente. Por quê? A negociação não dá certo. Simplesmente o Enzo Ferrari fica ofendido porque a Ford queria A Ford ela quis controlar a Ferrari de várias formas, colocando várias cláusulas ali para poder barrar o crescimento da Ferrari de uma certa forma, e colocou também um teto orçamentário, que a gente já vê que até hoje em dia a Ferrari não gosta dessa coisa de teto orçamentário. Ficou aí na história. Mas, de qualquer forma, o que pegou ali também foi a questão do domínio da Ford, querer decidir quando e como a Ferrari ia competir nas provas de longa duração. E não só nas longas durações, era de todas as séries. Isso incluía na Fórmula 1, e se lembrando que nessa época a Ferrari já tinha em torno de 4 títulos na Fórmula 1. Ela já era uma grande... Quem conhece a história da Ferrari na Fórmula 1, nessa época ela também já ditava algumas regras lá, como já vimos no ano passado. Bom, esse fotógrafo simplesmente sai correndo com as fotos informando que a Ford tá ali, e o Enzo Ferrari vai ao mesmo tempo negociando com a Fiat e com a Ford, até que ele faz com que o acordo não seja fechado com a Ford, vende para a Fiat, para a família Agnelli, e nesse momento é que a Ford fica pé da vida, porque além do Enzo Ferrari
não concordar, não fechar o contrato... Era os cachorros, né, ali, tudo Não, já... eram os cachorros querendo o osso, e ele, não, na verdade, querendo a bisteca, ele não deu nem sequer o osso pros cachorros. Então ele simplesmente, ao falar com eles, dá uma destratada neles, que até o Ian Coca, quando retorna pra Detroit, o Henry Ford pergunta pra ele, o que eles falaram da gente? Ele começa a ofender o Henry Ford, porque você percebe que é ele, na verdade, que tá ofendendo. E é isso, pessoal. A Ferrari vence as 24 horas de Le Mans pelo 5º ano consecutivo. Sr. Ford, Ferrari tem um recado para o senhor. O que ele disse? Ele disse que a Ford faz carrinhos feios em fábricas feias. E ele chamou o senhor de gordo. Nós vamos acabar com a Ferrari em Le Mans. Nesse momento, o Henry Ford coloca eles na parede e fala, eu quero vencer Le Mans. Me encontre uma pessoa que já possa fazer isso. E aí que surge Carroll Shelby. Ford foi buscar ele pra ver os projetos que tinha e ver se ele tinha como dar um jeito ali na Ford pra conseguir fazer um carro bom. O Shelby, ele já tinha corrido, só que por conta de um problema de saúde e no coração ele não podia mais correr. Então ele tomava muito remédio para poder se controlar e abaixar a adrenalina. Exato. E o principal do Carroll Shelby era o seguinte, ele foi um piloto, excelente piloto, ele começou a pilotar desde adolescente, passou pela Fórmula 1, passou por NASCAR, pilotou inúmeros carros, mas ele conduziu o Aston Martin em 1959 à vitória em Le Mans. E ele ganhou da Ferrari em Le Mans. Então ele já tinha isso no currículo. E um ano antes, em 65, salvo engano, em 64, ele venceu na categoria GTs contra a Ferrari com um carro produzido por ele mesmo, que era o Daytona Continental. E com esse carro, o Henry Ford, junto com a Ford, falou, ele tem o gabarito, ele sabe como vencer a Ferrari. É um cara que tem todo esse sangue na veia, ele tem impulso de piloto, de competidor. Vá atrás dele. E até no filme é o Matt Damon que interpreta ele, e olha... É um baita de um ator, não, né? E até agora a gente não mencionou, mas todos os atores, o que interpretou Enzo Ferrari, Henry Ford II, o Lagocca, foram formidáveis, sem respaldo, mas só que quando começa a chegar no trio parada dura, nos top, que é o Carroll Shelby, o Ken Miles, gente... É outro nível de interpretação. Você simplesmente sai estupefato do cinema porque é muito bom. Voltando, o Matt Damon, no caso o Carroll Shelby, recebe lá a Coca, mas só que ele começa a tentar, tipo assim, não aceitar porque ele viu que era um trabalho duro. Mas por que ele não começa a não aceitar? No filme, ele coloca mais ou menos porque, tipo, é algo difícil, vencer a Ferrari, tal. Carroll Shelby? Talvez. Lee Iacocca, Ford Motor. Imagine que o Henry Ford II quisesse construir o melhor carro que o mundo já viu para vencer as 24 horas de Le Mans. O que precisaria? Uma coisa que o dinheiro não compra. Dinheiro compra velocidade. Não se trata de velocidade. Precisa de um piloto ao volante do seu carro. E tem que ser Ken Miles. Eu não confio nele. Mas na vida real, o que já havia acontecido? Henry Ford, antes de falar com o Carroll Shelby, ele já tinha tentado com Colin Chapman, que foi o todo-poderoso dono da Lotus, né? Tentou convencer a Lotus a produzir, né? O Colin Chapman a produzir, fabricar esse carro. Mas o Colin Chapman falou, olha, eu aceito, mas eu não quero ser subordinado à Ford. Ele queria ter a equipe Lotus, tudo certinho. Então, ele, para não amedrontar a Ford de uma forma que pudesse expulsar ela, fazer com que a Ford não se tornasse um futuro parceiro dela, e mais para frente a gente sabia que a Ford já era, como a Débora disse, eles produziam motores V8 mais baratos, e tem toda a história da Ford, com a Ford Cosworth, que forneceram os motores para a Lotus. O Colin Chapman apresentou um valor exorbitante, que a própria Ford se assustou e não aceitou. Não era o chega pra lá que a Ferrari tinha dado neles, então foi uma forma de ainda assim incentivar para que eles continuassem em busca desse projeto. Exatamente. E aí, o Henry Ford foi atrás de uma outra fabricante britânica, que era a Lola, que chegou a fabricar até por um bom tempo carros de Fórmula 1, e chegou, entregou, falou assim, olha, eu quero que vocês fabriquem, seja a nossa equipe na Le Mans. O dono da Lola falou, olha, eu não quero, mas eu tenho aqui um carro que é o Lola GT, pode comprar. E ele vendeu o projeto.
E esse Lola GT, se vocês olharem a fotografia, vai ter a foto no post, vocês podem verificar que é próprio Ford GT, mas só que o Ford GT depois vai ter uma melhoração, vai ter uma melhora aerodinâmica muito boa. Resumindo, quando o Carroll Shelby tá ali conversando com o Laycock coloca os termos de dinheiro, pagamento, que daí o Carroll Shelby tava numa situação difícil, né, financeiramente, porque ele tinha uma fabriquinha, era uma oficina formada por um bando de cowboys que gostavam de mexer com carros. Então, nesse momento, ele viu a oportunidade dele. Mas ele falou, olha, ele dá a entender que ele queria montar a equipe dele com o pessoal de confiança dele, mas a todo momento ele fala, Le Mans você não ganha só com carro rápido, com todo o dinheiro, você tem que ter o piloto certo. E aí é na hora que nós somos apresentados ao Ken Miles. Ele tinha o piloto certo, o Ken Miles já era amigo dele há muito tempo, mas infelizmente ele era aquele piloto esquentado. E o Ken Miles, ele correu com um Porsche por um tempo, e a Porsche começou a ficar assim, né, com o pé atrás por ele, porque além dele estar com o carro da Porsche, ele mexia no carro e ele montou o carro do jeito que ele bem queria. Então, como ele sabia ajustar o carro, ele foi moldando aquele protótipo que ele tinha ali com ele da forma que ele queria. E por ele ser esquentado, por ele ter todos esses problemas, a Porsche ficou tipo, a gente não quer o nosso nome com um cara que tá fazendo o carro do jeito dele e é dessa forma. Então eles decidiram deixar de contribuir ali com o Ken Miles e ele também já ficou, né, sem muita chance de competir. Ele montou uma oficina pequena lá em Hollywood e cuidava de carros esportivos, maioria esportivos britânicos. E nesse momento até tem uma sequência de cenas do Ken Miles disputando uma prova regional nos Estados Unidos. Nesse momento, nessa corrida, ele é desclassificado porque o carro dele tá um pouquinho maior do que deveria. E na hora que o Carroll Shelby tá discutindo com o fiscal, conversando com o fiscal, explicando que, olha, é uma regra que dá para contornar, Ken Miles simplesmente decide, bom, então eu vou resolver, se o carro tá maior, vou amassar a traseira do carro para reduzir esse tamanho. Ele começa a dar pancadas, e ali na hora você começa a ter a construção do personagem. Que é que eu falei que o Christian Bale, mano, é sem zoeira, eu não sou um dos maiores entendedores de cinema, mas eu daria um Oscar na hora que terminasse a gravação, porque ele tá perfeito. Ele interpretou o Ken Miles perfeito. Depois a gente assistiu o comentário, procuramos vídeos sobre o Ken Miles. Ele tá perfeito. Ele tá o capial norte-americano que era o Ken Miles. E fora isso, bem descrito com o que o pessoal falava da personalidade dele. Que era um cara com uma personalidade forte, não aceitava desaforo, as coisas eram feitas do jeito dele. Mas era porque ele tinha muito conhecimento de carro, ele tinha aquilo que a gente fala que é essencial nos pilotos, o ajuste fino, que era isso que ele sabia fazer com os carros. Ele sabia exatamente o que o carro precisava, a dosagem certa de aceleração. E durante o filme ele vai mostrando isso de uma forma tão natural, que é uma hora que ele tá conversando com o filho dele, é uma hora que ele tá escutando uma corrida pelo rádio, ele fala... Que ele tá explicando pro cara que deixou o carro lá, estragou o carro, ele fala, óbvio, você tá querendo dirigir que nem domingueiro, você tem um carro esportivo, tipo, você tem que acelerar o carro, quer acelerar? Então, e tem essa questão de que ele tá conduzindo o carro, ele tá antecipando o que o outro piloto vai fazer, é uma das cenas mais bacanas, em que ele tá... Na corrida ele não é o primeiro colocado, porque na largada ele toma uma fechada. Então ele, para buscar o primeiro colocado, ele começa a antecipar o que o primeiro colocado está fazendo. Ele consegue acertar o que o cara faz e exigir dos motores dos seus adversários. Eu não sou a melhor pessoa sobre isso. Eu peço que o Valese provavelmente vai ouvir esse podcast. Ele é um jogador de poker nato. Ele e o Eduardo Martins são dois apoiadores do Bcash e do Boletim do Paddock. Eu sei que... o Ken Miles me lembrou muito um jogador de poker, que tem até aquela frase do James Bond no Cassino Royale, em que ele fala que você não joga com as cartas que estão na sua mão, você joga com as cartas que estão na mão dos outros. E o Ken Miles, ele faz isso muito bem. Ele fazia com que os pilotos que estavam competindo com ele exigissem muito da máquina, ele não exigia tanto da máquina dele, e os caras quebravam e ele não. Até os caras que eram companheiros de equipe dele, ele sabia o quanto que a máquina resistia, e ele forçava esses companheiros a ir até o limite da máquina deles para quebrar. Ele fazia algo que agora eu vou levar até um pouco a arte de correr da chuva. Ele não decidia a prova ali na primeira curva e nem nas primeiras voltas.
quando ele estava competindo numa prova de duração, ele sempre deixava para poder decidir mais no final, porque sabe que numa prova de longa duração o carro vai quebrar, o carro vai ter problema, se você tira tudo dele ali no começo, no final você já não tem mais o equipamento para poder terminar. E era nisso que ele conseguia vencer esse pessoal. E nisso nós estamos falando que eles estavam em 64, então faltavam menos de 9 meses para a prova de Le Mans de 1965. Então o grande Carroll Shelby vai construir um carro para vencer a Ferrari com um Ford. Exato. E quanto tempo você disse que precisaria? 2 ou 3 séculos? 90 dias. Resumindo, a Ford dá toda uma estrutura para eles. O Ken Miles tinha parado de competir porque a oficina dele tinha sido fechada pela Receita Federal. Foi um duro golpe que ele e a esposa dele receberam. A esposa dele até é uma atriz que a Débora gosta, porque ela tá na série Outlander, né? Então a gente também viu uma nova personagem muito bem construída ali. E o que foi bacana é que o Ken Miles, o que ele fez? Ele parou de correr, ele foi trabalhar em oficina de terceiros, e o Sherry Cobb chama ele, né? O Carroll Shelby chama ele assim de uma forma muito estranha. Ele convida ele no meio de uma noite, fala: amigo, vem cá, 20 minutos, vou te levar pra você ver uma coisa que você não vai se arrepender. Ele leva pro aeroporto de Los Angeles o Ken Miles para poder testar o protótipo do GT40, que tinha acabado de chegar da Inglaterra. E nessa hora é tipo dar doce pra uma criança, dar um brinquedo novo. É legal que o Carl pega o carro e ele começa a dar as primeiras voltas ali nessa parte do aeroporto. E aí ele já desce do carro e fala: não, tem um problema. Mas peraí, deixa eu dar mais uma volta aqui pra eu poder falar exatamente pra você o que esse carro precisa. E aí depois ele sai e começa a falar tudo que o carro tem de problema. E ele fala: bom, isso aqui é bom, mas precisa melhorar ainda, e muito. Então, e anotem isso. Ele deu algumas voltas e ele anotou problemas no carro. Mais pra frente vocês vão ver que é algo interessante. Mas, ele terminando ali, eles vão pra uma lanchonete, né, num drive, e começam a conversar, e o Carroll Shelby propõe para ele, fala: olha, a Ford me chamou para construir um carro para ganhar da Ferrari. E o Ken Miles até tira sal dele, fala: pô, você vai levar o quê, 200, 300 anos? Ele falou: não, 90 dias. Ele começa a rir, falando: não tem como fazer isso. Ele tem, e a Ford já deu toda a estrutura pra gente. Exato. E os 90 dias não são para exatamente para Le Mans, né? Já é para primeira prova, que seria em Daytona. Bom, e a estrutura toda é um galpão gigante na cidade de Los Angeles, no aeroporto de Los Angeles, onde que a Shelby poderia ficar, a fábrica Shelby American, né? Poderia ficar distante da Ford, porque o Carroll toda hora colocou isso: eu não quero interferência da Ford, eu não quero interferência da Ford de forma alguma. E isso é uma coisa que a gente vê que vai dificultando, vai tendo todo um trabalho difícil, porque acontece, nessa proposta toda que foi sendo construída, tem o lançamento do Mustang, do primeiro Mustang, que é realizado numa concessionária gigante lá que tinha em Los Angeles. E aonde que o Carroll Shelby iria anunciar, né, que ele seria, junto com a Ford, os novos fabricantes de um carro super potente que iria vencer Le Mans. Nessa apresentação é quando o Ken Miles tem o primeiro contato com a Ford, com os executivos da Ford, em que o filho dele vai querer ver o carro o Mustang mais de perto, com a mão na pintura, e o vice-presidente da Ford começou a tritar com o Ken Miles. E ali, aquela hora que você assiste, você já fala: vai dar merda. Que esse vice-presidente aí é um dos caras que é um manda-chuva, Ken Miles é pavio curto. Não fazia a cabeça do Henry Ford II, né? Era o cara que tava ali direto. Era o papagaio de pirata, né? Do Henry Ford II. Trazia o que acontecia fora pra dentro. E ele levava do jeito, né? Ele levava do jeito, pelo olhar dele. Isso dificultava muito esse contato depois, né, que a Shelby ia ter com a Ford. Bom, então a gente já viu que o Ken Miles não ia ter um bom relacionamento com a Ford a partir desse momento. Aí temos o desenvolvimento do Ford GT, e essa fase é muito interessante. Porque o que acontece? Eles começam a pegar um carro que já era um protótipo, já era todo trabalhado. A Ford já tinha trabalhado nele, ele já havia passado por todo um processo de desenvolvimento pela Ford. Então, quando tanto o Carroll Shelby pegou ele como o Ken Miles, ele já era um carro de competição, mas é um carro de competição muito problemático. Ele era difícil de se lidar,
era um carro que ele tinha inúmeras dificuldades. Que questão do peso também, ele ainda Era um carro muito pesado. Muito pesado. A Ford sempre teve essa característica de fabricar carros pesados, né? Eu lembro que uma das reclamações que os fordeiros tinham no Brasil era de excesso de lata que os carros tinham. Bom, e nisso a gente tem todo o desenvolvimento, como eu disse, do carro. Tem as cenas em que o Ken Miles e o Phil, que é um dos mecânicos, braço direito do Carroll Shelby, eles pegam e decidem intervir nesse desenvolvimento que a Ford estava participando, que a Ford coloca um computador pesadaço, totalmente inconveniente, atrapalha o Ken Miles a pilotar, e eles falam, tira isso e vamos colocar fita adesiva com barbante. É horrível. Se houver um problema, o computador acha. Pega uma fita adesiva e um novelo de lã. O que estão fazendo? Deixando seu carro mais rápido. E eles ficam com binóculos olhando o carro, e durante o carro no traçado eles começam a ver, olha, o barbante tá fazendo assim assado. É praticamente como se fosse aquele vórtice. De vento, né? Vórtice que aquela fumacinha faz no túnel de vento, de quando vocês verem um vídeo, né, de vento, com um carro aerodinâmico, vocês podem ver que no túnel de vento sempre tem uma fumacinha que eles jogam para cima do carro, que é para justamente eles verem como o vento se distribui no carro. E esse barbante ele fazia isso. E eles começam a ver pontos no carro que tem que ser melhorado. Olha, tem que arrumar aqui, tem que arrumar ali. Aquilo que o Ken Miles já tinha falado para eles, porque ele já tinha sentido com o carro, ele tem que mostrar de alguma forma para esses executivos que aquilo é visível. Então essa é a forma que eles encontram de tornar isso visível, porque não tinha equipamento suficiente naquela época para poder mostrar isso. E um computador, quando eles colocavam no carro para poder coletar esses dados, deixava ele ainda mais pesado. Então ficava difícil desse computador pegar isso e ele também identificar justamente esses pontos de problema na aerodinâmica do carro. E somado a isso tinha o feeling do Ken Miles, que uma das primeiras preocupações que eles colocaram era a questão dos freios. Então tem toda essa questão ainda que é trabalhada, que os freios eram o calcanhar de Aquiles do carro do GT40. Em paralelo, porque eles sabiam que esse projeto era ir para as 24 horas de Le Mans, eles estavam estudando o regulamento. Exatamente, é o regulamento da 24 horas de Le Mans, né? O que acontecia é que a Ford estava se desenvolvendo, estava crescendo, mas ao mesmo tempo a Ferrari ela estava também já buscando se melhorar, conseguir permanecer na hegemonia que ela tinha, porque a primeira metade da década de 60 foi dominado pela Ferrari. A Ferrari ganhou 58, e 59 foi o Carroll Shelby com o Daytona Continental, né? E depois, 60, 61, 62, 63, 64, foi novamente a Ferrari. Então, vocês veem que a Ferrari ela não estava quietinha lá, e que realmente o filme ele foca muito mais nesse relacionamento do Carroll Shelby com o Ken Miles junto com a Ford. E como a Débora disse, além de estar desenvolvendo junto com o regulamento de Le Mans, né, eles foram para a prova da 24 horas de Daytona em 1965, aonde Ken Miles consegue a vitória. Mas só que assim, ele consegue a vitória dele já de uma forma em que começa a incomodar a Ford. Porque a Ford vê que ele é um piloto que não respondia às entrevistas do dia, não se comportava, não recebia a ordem deles, fazia as coisas do jeito que ele bem entendia, né? Exato. Então agora a gente só vai dar um pulo já pro ano de 1900. Ainda em 65, o que acontece? Mesmo com a vitória do Ken Miles em Daytona, a Ford corta ele das 24 horas de Le Mans. Ele pega, simplesmente ele decide que outros pilotos vão conduzir o carro. Que nesse caso é legal, na hora que o Carroll Shelby fala a lista, né, de pilotos, você começa a ter um arrepio, porque vem nomes que todos nós conhecemos, que é o Bruce McLaren. Bruce McLaren dispensa comentários. Então você percebe que a Ford realmente estava investindo grana no carro. E chega a Le Mans 1965, que é quando a Ford vai para a competição. Lembrando que em 64 a Ford competiu também com o GT40, mas ele não era com o Shelby Cobb, então ele não é tratado nesse momento filme. Na série da Netflix tem, mas não tem. Então eles, em 65, eles vão para... A vantagem desse carro da Ford era que ele era muito rápido de reta, então ele assustava os carros da Ferrari e essa velocidade dele era muito boa. Mas ainda assim ele tinha problemas que precisava ser melhorado, como tirar um pouco de peso, melhorar um pouco mais a questão aerodinâmica, para que ele se tornasse sim um carro
possível de bater a Ferrari. Nisso, Ken Miles fica nos Estados Unidos. A equipe toda do Carroll Shelby vai para Le Mans e o Ken Miles fica na fábrica ouvindo pelo rádio exatamente, né, o que está acontecendo. Ele, antes dos carros embarcarem, ele chega pro Carroll Shelby e fala: olha, avisa para os pilotos que eles têm que tratar bem do carro, porque o câmbio tem suas dificuldades, ele sobreaquece, o freio ele não resiste tanto à prova, então vocês têm que ir avisando para os pilotos para eles serem carinhosos com o carro. E quando está ocorrendo a corrida, é legal que o Ken Miles ele tá lá mexendo com os carros, ele passa a madrugada ouvindo a transmissão pelo carro, ou quer dizer, pelo carro não, pelo rádio, e conforme os carros vai tendo notícias dos carros da Ford, ele vai falando: olha, esse piloto tá apertando demais, ele não devia estar acelerando tanto, ele tá virando muito rápido, ele tá tendo feeling dentro da fábrica do que tá acontecendo com o carro. Aí de repente um carro quebra, ele, putz, isso foi câmbio. O outro quebra, isso foi freio, isso foi superaquecimento. Então isso que é bacana, mostra que o cara tinha o real conhecimento do carro. Ele sabia tudo o que estava acontecendo com o carro. Ele tinha como eu poderia dizer, como eu falei, um feeling, um tato com o carro que nenhum outro piloto que conduziria aquele carro teria. E isso ficou demonstrado em Daytona, que quando os outros Fords quebram e ele termina a corrida. Agora, em Le Mans, ele estando a milhares de quilômetros, ele tendo todo esse tato com o carro, falando: olha, quebra isso, quebra aquilo. E quando eles retornam de lá, há um atrito entre o Carroll Shelby e o Ken Miles, em que faz com que os dois briguem. E cada um, né, vá para um dos lados. Aí quando volta de Le Mans 65, Henry Ford chama, faz uma reunião, uma cúpula ali da Ford, aonde que ele chama o Carroll Shelby para poder discutir o que aconteceu, o fracasso que foi. Me dê um motivo para não demitir todo mundo, a começar por você. Bom, senhor. Porque somos mais leves, mais rápidos. Se isso não adiantar, somos mais sujos. Vá em frente, Carroll. Vá à guerra. Nessa hora é interessante, porque o Carroll Shelby tá na sala de espera da sala do presidente lá do Henry Ford, e chega uma pasta vermelha. E aí começa aquele serviço burocrático que a gente vê muito em repartições públicas no Brasil, e deve ser isso no mundo inteiro. A pasta passa por mão... também. Exatamente. A Ford, ela é uma fábrica com construtores Volvo. Eles são megamente burocráticos. A pasta passa por mão de várias pessoas até ser direcionada à pessoa que era correta, que era o Henry Ford. Carroll Shelby entra na sala e começa a conversar com o Henry Ford e joga justamente isso na cara dele. Fala: olha, essa pasta vermelha que você tá na mão, antes de chegar na sua mão, passou por mais de 9 pessoas, todas elas já leram o conteúdo, você não é o cara que está sensível para ler esse conteúdo, e é isso que faz a Ford ser engessada no automobilismo. Ela tem muita burocracia, ela tem muita gente metendo a mão no que não deve, e nessa hora o Henry Ford fala para ele: não, você só obedece a uma pessoa aqui na Ford, sou eu. E nessa hora, o Carroll Shelby dá uma cutucada nele de tipo: olha, vocês não entendem, é uma guerra, uma briga, é uma degradação automobilística. Se vocês querem vencer, vocês têm que mostrar, né, esse lado de ir pra competição, porque ainda assim a Ford, ela tava pensando no mercado dela. Ela não tinha se desligado, a gente pode colocar assim, do que era o passado dela para poder começar a fazer o futuro. Exato, e nessa hora é bem legal que o Henry Ford chama o Carroll Shelby para a janela do escritório dele e mostra uma grande fábrica da Ford. Chama ele para ver uma fábrica da Ford e ele começa a fala: tá vendo essa fábrica? Ela, na Segunda Guerra Mundial, ela fabricou bombardeiros. Ela fabricou peças para aviões para suprir o exército, a aeronáutica norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Então, a Ford, quando ela vai para a guerra para a Europa, ela vai para ganhar. Então, eu quero que você vá novamente para ganhar. E isso é bem interessante. Essa não é a primeira vez que a Ford Motor vai à guerra. Sabemos botar a mão na massa. Vá em frente, Carroll. Vá à guerra. Porque na hora que ele fala isso, você não dá muita importância. Você fala: pô, bacana, né? Tem toda essa questão, né? É um lema, vamos para a Europa para vencer. A Ford já estava presente na Europa, porque ela já tinha fábricas na Inglaterra, na Alemanha. Então ela já possuía uma presença forte lá, mas ela queria ser mais. Mas na hora que ele menciona isso, a gente não se dá conta que houve um encontro antes, então, da Ferrari e da Ford na Segunda Guerra Mundial. Como nós falamos lá atrás, a Segunda Guerra Mundial é um personagem importante também. Porque acontece, esses bombardeiros que foram fabricados pela Ford fizeram parte aí da invasão, né, dos Estados Unidos na Europa
contra a Alemanha nazista e as forças de Mussolini na Itália. E a Ferrari quase se extinguiu na Itália porque ela sofreu um forte bombardeio norte-americano. E aí que a gente já fica. Já foi o primeiro encontro da Ford versus Ferrari, né? Esse bombardeiro, já teve esse conflito assim, inominado, né? Porque simplesmente a Ferrari foi bombardeada pela Ford. Então nessa hora, para quem é amante, gosta de Segunda Guerra Mundial, já tem aquele toque de putz, será que realmente a Ford, quando foi a primeira vez para a Europa, bombardeou, né, a sede da Ferrari? Mas nessa hora o Carroll Shelby ele fala, olha, beleza, eu vou comandar a equipe, eu vou seguir em diante contra a Ferrari, porque ele fala pro Henry Ford, fala, olha, você pode não ter ganho a corrida, mas só que a Ferrari viu que nós somos mais rápidos do que eles na reta, e realmente foi. Até os carros da Ford quebrar, a Ferrari tinha quebrado todos os recordes da pista, de velocidade, de tempo. Então tudo isso fez com que a Ferrari realmente se amedrontasse. E a Ferrari começou a mudar a postura dela até de fabricação dos carros dela. Até mesmo no documentário da Netflix eles mostram isso, que eles começaram a mudar a política de fabricação, buscaram motores mais potentes, mais leves, que exigiam menos do carro, altura do carro. Então nessa hora a gente já começa a ter realmente essa briga da Ford versus Ferrari. Ford odeia caras como nós, porque somos diferentes. Bom, e como eu disse, uma das exigências do Carroll Shelby era exatamente dele ter o piloto que ele queria. Ele queria o Ken Miles, porque ele sabia que Ken Miles era o cara que ia conseguir levar a Ford à vitória em Le Mans. Então, em Ford dá carta branca, Ken Miles volta para dentro do carro para desenvolver ele. E aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme, que é uma hora que o Ken Miles está treinando incessantemente dentro da pista. Ele tá lá mais de, se eu não me engano, mais de 4 horas conduzindo o carro. É um stint muito grande para um carro, mesmo que vai para longa duração, ele estava exigindo bastante. O carro perde o freio, ele capota, o carro incendeia, ele sai bem do carro. E é nessa hora que começa a ter uma virada que a Ford daria em Le Mans. E é aí que tem a virada do estudo regulamento da 24 horas de Le Mans. Porque eles sabiam que tinham as paradas, que eram obrigatórias para os carros se realizarem, mas eles queriam saber o que era possível fazer nessas paradas e o que estava dentro do regulamento. E ao eles perceberem que o freio ali não ia ter como aguentar o final da prova, porque ela tinha uma longa reta, depois uma freada muito forte, e aquilo ali aquecia muito o freio e depois ele caía a temperatura, era algo que ia desgastar ao longo da prova e provavelmente a Ford novamente não iria concluir uma corrida. E aí eles têm a brilhante ideia de fazer a troca da pastilha, né, dos freios, fazer toda a troca daquele componente para que eles conseguissem começar e terminar a prova em condições adequadas. Exatamente, lembrando que nessa época a pista de Le Mans, ela tinha ali a reta dela, que era Hauts-de-Ennes, ela era 5 km de reta, com uma freada muito brusca, né, na Mulsanne. Então o que acontece? Eles tinham que vir a quase 300 km por hora e frear para chegar a 50 e fazer a curva de 90 graus. Então essa exigência dos freios, que eles começaram a pensar, pô, se aqui no aeroporto, que a gente está tendo um teste um pouco mais controlado, teve esse acidente, lá como vai acontecer? E nessa hora o Phil, que se destaca, ele é um excelente projetista, ele começa a projetar essa peça que a Débora explicou, que saía parte da suspensão, toda a ligação ali dos discos de freio, mas só que era só na parte da frente, porque atrás, como a unidade motriz ficava atrás, né, tração traseira, era muito mais complexo. Trocando a frente já era metade do problema resolvido. E assim, né, fecha a temporada de 65, vamos para 66, que já é o grande ano aí mesmo do conflito Ford versus Ferrari. Já para 66 também tinha a necessidade de tirar um pouco de peso do carro, então era necessário ter um motor mais leve. O Shelby ele era especialista em motor, ele se tornou um exímio construtor de motores, então ele começou a focar nisso para poder trazer um motor melhor para o carro. Exato, e nesse momento, né, a gente já começa a ter a linha do filme mais demonstrando como Ken Miles era um exímio piloto. Porque ele já tem a prova das 24 horas de Daytona. Bom, nas 24 horas de Daytona, a Ford decide que o vice-presidente deles iria comandar diretamente o setor, né, de motorsports da Ford. E isso ele faz com que ele tenha um racha no desenvolvimento. A Shelby continua, a Shelby American desenvolvendo,
mas se cria mais 2 equipes da Ford também para competir nessas outras provas, na Daytona, no Sebring e em Le Mans. Bom, na prova de Daytona é onde que eu acho que tem um estupim do conflito entre Ford e Carroll Shelby. Ken Miles não é um homem forte. Estamos prestes a conseguir uma coisa e agora você me diz que eu não posso ter o melhor homem do mundo ao volante? O que acontece? O vice-presidente começa a pressionar ele a retirar o Ken Miles. Fala, olha, a gente vai cortar investimento, a gente não quer ele, o cara não tem tato com a imprensa, tal. Bem aquele típico executivo que não entende de automobilismo, que é o que é legal do Ken Miles, que a Débora falou, que ele não é que ele não era... Ele era insubordinado e não aceitava o superior. É que como ele estava dirigindo, ele tinha esse tato, esse fino com o carro. Ele não queria que um engravatado desse opiniões de como ele fazia, o que ele fazia no carro, porque o cara simplesmente não entendia patavinas nenhuma de corrida. O que mostra muito que os caras que queriam ter a Ford vencendo corrida não eram os carros que estavam lidando... Não eram os caras, né? Que estavam lidando com os carros vencedores. Eles ainda tinham a realidade do carro de família. Então era difícil deles entenderem o que um piloto era. Além disso, nessa época também, era um momento que o piloto era alguém muito descartável no mundo do automobilismo. Porque eles acreditavam que se você colocasse outra pessoa para poder correr ali no carro, ela ia dar conta. E também, quando entravam em provas de longa duração, assim, já sabia que vários pilotos iam morrer, que ia ter vários acidentes. Então, os pilotos ainda, sim, eram considerados apenas como peças e não como a parte inteira de um projeto. Exato. E, com isso, chega na prova de Daytona com 3 equipes da Ford, sendo que uma era dirigida diretamente pelo presidente da Ford, que é interessante que ele tá lá, dando entrevista para jornalistas, fala, não, essa equipe quem comanda sou eu, todas as decisões, estratégias são minhas, e ele tá falando isso, e o segundo equipe da Ford tá liderando a corrida, tá na frente dos carros da Shelby. Mas por quê? Os carros, eles não poderiam chegar a giros, né? Eles não poderiam ultrapassar as rotações de 7.000 de RPMs. Então o que acontece? Eles só podiam ficar até 6.000, 6.500, não poderia chegar a 7.000, porque senão o motor estourava, era um motor fraco. Então o que aconteceu? A regra era, ninguém passa dos 7.000. Nesse momento, é feito um acordo entre o Shelby e o vice-presidente. Se o Ken Miles vencesse Daytona, ele iria sim para Le Mans, e ninguém poderia falar nada. E nisso, começa-se a ter todo um atrito, porque olha, não pode chegar a 7.000, mas só que o Carroll Shelby tem aquele tato e fala, cara, eu sei que se eu autorizar o Ken Miles a ultrapassar os 7.000, ele vai ter o tato, né? Com o ajuste fino ali no cockpit para poder não fazer o carro quebrar. E é exatamente isso que acontece. E é assim, é espetacular. O que acontece? Faltando algumas horas para terminar a prova de Daytona, Ken Miles tá na condução do carro, Carroll Shelby chega na beirada da pista e dá a ordem para ele, olha. Não, eu acho que essa parte é muito legal, que ele pega uma placa, aí ele escreve 7.000 e leva lá pra parte da pista e mostra. E aí esse executivo da Ford fica tipo, não era pros carros que estão dando a 7.000, por que ele tá mandando? Ele vai quebrar o carro. E aí é quando o Miles começa a correr mais e mais e mais, e ele vai mostrando tudo isso da direção. E acho que um dos recursos fantásticos desse filme, de voltar pra história, é o fato de eles terem aliado muito bem o som com o som do carro, com a troca de marcha, com a respiração do piloto. Então tudo isso foi muito bem captado e muito bem produzido, porque você tem a sensação de que você tá com o Miles dentro do carro e que você tá realmente passando por esse desafio de buscar o máximo do carro, não deixar ele quebrar e ainda terminar aquela prova que era muito importante para ele. Exato. E aí, como a Débora falou, ele não pode ultrapassar os 7.000, mas ele começa a trabalhar ali no limite. Você vê que o conta-giros do carro tá quase entrando na parte vermelha dos 7.000, e os outros pilotos da Ford, tipo assim, começam a amedrontar, eles começam a ficar com medo. Falam, olha, o cara tá toda. E essa equipe, ela foi tão bem preparada que os mecânicos que faziam o pit stop do carro do Shelby, do Ken Miles, eram todos mecânicos do dia a dia. Eles não tinham aquele treinamento de pit stop. E os da Ford eram os caras da NASCAR. Então eles tinham toda uma preparação, eram muito rápidos, ágeis na troca de pneus, faziam um trabalho muito mais rápido. Parece a primeira vez da prova do McQueen no carro. Exato. Então você tem essa questão em que
o Ken Miles começa a tirar no talo ali, realmente, velocidade e desempenho do carro. E é legal que ele simplesmente, numa daquelas curvas inclinadérrimas que tem de Daytona, ele começa a ultrapassar todos os Ford GTs. E você começa a ver a cara de bunda do vice-presidente da Ford. Tipo assim, mano, eu tô tomando surra de um capial, que o apelido dele é Falcão, porque o nariz dele é imenso. Então, porque o apelido do Ken Miles era Hawks, né, que era Falcão em decorrência do nariz, que é algo, mano, que... E é engraçado que o Christian Bale sem zoeira, eu acho que eles devem ter dado alguma droga pra ele, ou deixavam muito o escapamento vazar algum gás dentro do cockpit do carro, que você via prazer na cara, como seria o Ken Miles pilotando o carro. Você vê que ele incorpora mesmo aquele piloto, o cara aguerrido, que tem aquele semblante de concentração, de vontade de conduzir. E ele fica fazendo exatamente aquilo de contar a hora certa de jogar o carro pro lado, jogar pro outro, fazer ultrapassagem, faz tudo no tempo certo dele, antecipando o que o cara da frente vai fazer. E tem o Shelby que tá lá observando o Ken Miles fazer o traçado, e ele também sabe, porque ele já passou por aqui, ter conduzido carros, ter disputado prova, e ele começa a falar, não, vai com calma, espera um pouco mais, você vai conseguir ultrapassar daqui a pouco. E ele também já tem aquele feeling que o próprio Miles dentro do carro tem, consegue exercer. Você vê um falando, ditando o que deveria ser feito, e o outro colocando em prática. Exatamente. E assim, Ken Miles vence Daytona e carimba o passaporte dele para Le Mans. Mas antes dele ir para Le Mans, ele ainda corre as 12 horas de Sebring, que as 12 horas de Sebring começavam durante o dia e terminavam no meio da noite. Nessa prova, ele havia perdido a prova e chegou em segundo lugar. Mas o primeiro colocado, ele só cruzou a linha de chegada porque o carro quebrou, ele desceu do carro e empurrou o carro para a linha de chegada. E isso não é permitido, você não pode descer do carro. E assim, o primeiro colocado é desclassificado, Ken Miles vence Sebring, e ele já tem as 2 coroas das provas de longa duração, 24 horas de Le Mans e as 12 horas de Sebring, faltando só as 24 horas de Le Mans para ele se tornar o primeiro piloto a conquistar as 3 provas de longa duração no mesmo ano. Então a gente já tinha uma expectativa toda boa para Le Mans, tudo mais. Dá uma olhada. Aquela lá é a pista perfeita. Tá vendo? Eu acho que sim. Muita gente não vê. Como a gente falou, a questão da Ford, um dos calcanhares de Aquiles dele, além dos freios, em 65, a Ford teve a gênia ideia, antes da prova, nas 24 horas de Le Mans, de correr com motores somente dela, fabricados por ela, desenvolvidos por elas. Então ela fez a troca dos motores antes da prova, e já em 66 eles já estavam com isso aprendido, então eles já estavam bem uniformizados para a prova. E quando chega em Le Mans 66, que começa também um novo jogo político e de conflitos, porque é a primeira vez que realmente nós temos a Ford, do Carroll Shelby, ao lado dos boxes da Ferrari. Bom, e aí para para Le Mans 66, a Ford leva 3 carros para poder participar, e dos carros Ken Miles, ele tem lá o seu cockpit, e do outro lado dele tá Bruce McLaren e Chris Amon, que são os outros 2 pilotos que também vão correr pela Ford. Nessa hora, a gente já começa a ver um pouco de como é Le Mans, a agitação, o público, e tem a largada, famosa largada Le Mans, que é todo mundo corre, pega para capar, entra correndo no carro, sai. E é até interessante que tem uma entrevista com o Mario Andretti no documentário, em que ele fala que nessa hora eles tinha piloto que nem colocava cinto, e quando existia cinto, muitos só ia colocar cinto na hora que estivesse na reta, e era sempre desconfortável e tal. E não tinha essa coisa até de colocar o cinto, porque se você batesse, os carros naquela época eles pegavam fogo muito rápido. Então era um jeito de você se livrar mais rápido do carro e se salvar se tivesse algum... Exatamente, porque na maioria das vezes ou você ficava preso nas ferragens, o seu corpo era lançado para fora do carro. Então tinha essa questão aí que eles não colocavam cintos. E até um parênteses, uma efeméride para vocês, o Jack Hicks, que foi um dos grandes campeões de Le Mans, ele ganhou 6 vezes e perdurou esse recorde anos, venceu pela Porsche, né? Ele conduziu a Porsche a 7 vitórias seguidas, e ele não corria, ele ia andando, entrava no carro, colocava o cinto e saía,
E no final vencia. Então ele mostrou pro mundo que, olha, não precisa ter esse desespero todo. Dá pra Eu você acho ir. que também tinha essa questão, né? Logo ali na largada era onde tinha de parte dos acidentes, que eram todos os carros saindo. Eles estavam dispostos ali em Indiana. Tinha essa coisa do pessoal correr pra pegar o carro. Então todo mundo já tentava sair junto pra poder decidir ali já na primeira volta. E todo mundo se esquecia que era uma prova que iam passar 24 horas dentro do carro, não tinha como decidir na primeira volta. E era justamente esses pilotos que acabavam se acidentando e causando os acidentes ali logo na primeira curva. E uma outra efeméride, os carros da Porsche, a partida dele, o local da chave, normalmente dos carros é do lado, né, direito ao volante. Os carros da Porsche não, era do lado esquerdo, do lado da porta, porque os pilotos já entravam dando a partida, já mal entravam, encaixavam no carro e já davam a partida. Então tem esse detalhe também que, se eu não me engano, o próprio Ford GT ele mostra também que a chave dele ficava ali da partida. Então tem todas essas questões, a largada, um carro quase bate no Ken Miles, mas na hora dele entrar no carro a porta não fecha. Então já é o primeiro incidente que ele tem ali, que ele tem que dar a volta completa na pista, no circuito, né? E circuito de Le Mans são, salvo engano, mais de quilômetros. Ele pega e tem a primeira parada lá nos boxes para poder tentar resolver o problema da porta. E aí eles vêm com uma marretada e fecham a porta. Exatamente, são 13 quilômetros, desculpa, a distância total da pista. E isso mostra a personalidade do Phil, né? Que ele, vendo todo mundo desesperado bater na porta, ele não, entra no carro e já dá uma marretada, fechou a porta, foi. E nessa hora o pessoal da Ferrari já tá lá maquiagenado, os caras estão todos desesperados, tentando resolver ali, que começa a ter já o primeiro atrito entre a Ford e a Ferrari. Essa prova vai perdurando lá pelo resto, né, das voltas e do tempo que vai tendo, até que os Fords começam a liderar a corrida. Tem carro da Ferrari que quebra, outros carros não tendo problema. E aí acho que tem uma das cenas que é bem interessante, que é o Enzo Ferrari dentro dos boxes da Ferrari, que a gente nem pode chamar de box naquela época, mas ele tá ali atento ao que tá acontecendo com os carros na pista, pedindo informação sempre, e o Henry Ford ele pega e vai embora, só que ele vai embora no estilo mais americano possível, de helicóptero. Ele sai do circuito. Ele vai almoçar, até o Enzo Ferrari zoa, né, e fala, o magnata está indo almoçar de helicóptero, né, tipo, o cara não é das pistas, o cara não é um graxeiro como é o Enzo Ferrari. E até essa cena, assim, do Enzo Ferrari é interessante, algo que vai acontecer um pouco mais à frente. E como a Débora disse, vai tendo, né, a toda a corrida, ela vai se perdurando durante a madrugada, e você vai vendo todos os desgastes que tem dos pilotos, das equipes, né, nesse negócio de, na época, eram 2 pilotos, então eles tinham que decidir quantas horas cada um ia fazer dirigindo, 10 horas um, 14 o outro, 12. Uma coisa também que o Andretti fala lá naquele documentário é que o piloto ele não tinha como sair do carro e descansar. Ele geralmente ficava acordado ali ainda acompanhando, porque ele tava na adrenalina de ter saído do carro, não tinha como ele desmaiar e dormir. Então ele também ficava prestando atenção no que estava acontecendo na pista. Então esses pilotos mesmo que faziam essas 24 horas, chegavam a dormir só umas 4 horas, isso ainda se dormir. Exato, e vai mostrando aí no filme a personalidade do Ken Miles, em que ele começa a ficar muito atento do que está acontecendo no carro. Ele fala, teu carro tá apertando, teu carro não pode ser tão apressado, o Bruce McLaren tá há tanto tempo, tem que segurar mais. Então ele vai tendo todo esse feeling dele na corrida, que é muito bacana. O que você percebe no decorrer do filme, que apesar de ele chamar Ford versus Ferrari, você vê que é realmente a construção da amizade entre o Carroll Shelby e o Ken Miles, a briga do Ken Miles contra todo esse poder absoluto, império que era a Ford, tentando dominar aquele piloto, aquele construtores que eram raízes dali, que eles não tinham como ser dominados, eles precisavam. E é muito engraçado que começa a se ter uma semelhança muito próxima, mais próxima até do Carroll Shelby e do Enzo Ferrari, e do Ken Miles e o Enzo Ferrari, do que uma proximidade do que era a Ford e os dois, que eles se haviam contratado, porque os dois, a Ford era muito distante daquela realidade. Você olhava os executivos da Ford todos engomadinhos, bonitinhos, todos, sabe, engomadinhos, e enquanto que o pessoal da Ferrari não, o pessoal da Ferrari era aqueles italianos carcamanos que estavam ali dando ordem, berrando, gritando.
até um determinado momento, a Ford quer dar ordens lá no box da Shelby. É pelo telefoninho. Né? E o Enzo Ferrari não, ele fica na janela gritando com os mecânicos e tal. Até que tem um momento em que chega o brilho do Ken Miles, do Phil, que é o mecânico auxiliar lá, chefe engenheiro do Shelby, que é quando o Ken Miles ele tá no limite do carro, ele percebe que o carro já tá sem freio, e que é a hora que tem que fazer aquela parada para trocar os freios, que era aquela discussão que tinha. No regulamento fala que não pode trocar nenhuma peça do tipo, não pode trocar o freio, mas ele não fala de fazer uma manutenção na remoção total. Então eles conseguiram uma brecha do regulamento que eles podiam fazer uma troca. Então é até interessante que você pensa assim, eles vão trocar o freio, é só o disco, é só aquele círculozinho. Não, eles vêm com toda uma parte de suspensão, braços da suspensão que segura o freio, é uma coisa muito mais complexa que de mecânica, que eu entendo patavinas nenhuma, mas que você percebe que é algo que foi muito bem elaborado para fazer aquilo. E a Ferrari vê, e a Ferrari começa a agitar com a FIA, fala, não pode, eles estão trocando peças. Nisso o fiscal chega, começa a brigar com eles, e o Carroll Shelby e o Ken Miles jogam o livrinho deles e falam, a gente leu o livrinho de vocês, a gente sabe as regras, o que a gente tá fazendo aqui é legal. E aí eles fazem a troca dessa peça, tudo. Nesse momento para uma Ferrari também. E ela tem algum problema ali, eles fazem uma manutenção rápida no carro da Ferrari, e o carro da Ferrari sai. O GT40 demora um pouquinho mais, o Ken Miles faz a troca de piloto, o piloto sai e fica por isso mesmo. Aí nessa hora tem um brilho do Carroll Shelby, o que ele faz? Ele vê que na muretinha dele ali tem uma caixa de ferramentas, e dentro da caixa de ferramentas ele vê uma porca. Ele pega, ele chuta essa porca para perto dos mecânicos da Ferrari. Um dos mecânicos da Ferrari vê aquela porca e entra em desespero. Ele, caramba, que a gente acabou de mexer no carro. Da onde que saiu essa porca? O carro estava faltando uma porca, desespero total. E nessa hora o Enzo Ferrari percebe, grita lá de cima, eles começam a disfarçar. Então a gente começa a ter aquele jogo psicológico. É lógico, pode ser um recurso do cinema, né? Mas ficou muito bem trabalhado. Como também a hora que o Carroll Shelby rouba 2 cronômetros italianos dele, porque ele precisava de cronômetro, eles não tinham cronômetros, ele vai lá e rouba 2 cronômetros italianos. Aí o Phil fala, nossa, mas cronômetro bonito. Ele fala, italiano, você quer um? Então a gente começa a ver até essa personalidade do Carroll Shelby, do cowboy mesmo que ele era, sempre de chapéu, dando ordem, conversando, metendo a mão na massa, enquanto que o pessoal da Ford não, tava todos lá em cima. Aí tem a parte que é bem interessante ali, que os executivos estavam já dando ordens no pessoal lá embaixo. E aí eles ligam mais uma vez e vão mostrar uma placa pro Ken Miles para ele poder reduzir, porque ele tá tirando muito tempo e dificultando para os outros 2 pilotos que estão guiando os outros carros da Ford. E aí o Shelby pega e tira aquela placa do menino que foi mostrar e fala, não, a gente não vai mais receber a ordem deles, e daqui pra frente vai ser a gente que vai comandar o resto da corrida, porque faltava pouco tempo para essa prova acabar. E eles mostram lá depois, em cima, lá na Ford, eles tomando a decisão de que já que os 3 carros da Ford estavam liderando a prova, não ia ter eles queriam mostrar a soberania da Ford, o quanto que ela tinha ganhado ali de espaço, como ela tinha derrotado a Ferrari, e eles queriam fazer a foto bonita dos 3 carros chegando juntos, terminando a prova. Só que a forma que o Ken Miles estava, eu diria, era impossível de que isso acontecesse. E aí eles decidem descer e comunicar isso pro Shelby e falar, a gente quer a foto dos 3 carros terminando essa prova juntos, e o Ken Miles ele vai ter que cooperar com a gente. E aí tem mais uma parada do Ken Miles nos boxes, que aí o Shelby fala com ele, fala, olha, eles pediram pra você fazer isso, mas você tem essa decisão, se você quer realmente fazer isso ou não, cabe a você. E aí o Miles sai dos boxes, vai lá, dá mais uma volta nos carros da Ford, e ele começa a mostrar que ele provavelmente não vai cooperar ali com o time, e o pessoal lá da Ford fica doido, porque eles estavam ganhando, mas não estavam conseguindo o que eles queriam. Ele bate 3 vezes seguidas o recorde de volta da pista pra mostrar que eu sou foda, eu mando, eu sei desse carro, e não adianta você ter um Bruce McLaren no carro de trás que ele não tá conseguindo tirar o mesmo desempenho que eu. Então o Ken Miles ele começa a mostrar que ele é realmente o foda e ele consegue desenvolver. E é até legal a conversa que o Carroll Shelby tem com ele, que o Ken Miles mostra muito arredio com isso, com essa decisão. Ele não quer, porque ele foi lá pra lutar pela vitória, ele quer a vitória, mas ele sabe, ele
na hora que ele tá no carro, ele começa a pensar eu acho que passa pela cabeça dele ali tudo que o Carrie fez por ele, toda a situação, então não custava nada aquela vez ele dar o braço a torcer. Aí o Ken Miles começa a reduzir a velocidade, e nessa hora no filme eles falam que o Bruce McLaren e os demais estão quase 3 voltas atrás, mas só que no filme eles colocam como se eles estivessem na mesma volta, posteriormente, e o Ken Miles começa a reduzir, mas só que ele tá tão distante que é legal que ele tá na reta principal de Le Mans, ele começa, gente, chega, tipo, ele tá quase parando, e aí de repente começa a chegar a GT40 preta que era conduzida. É aquela coisa, né? Você sabe o resultado da corrida, mas você acha que o carro tá quebrando e o carro dele, que fez toda a prova, não vai terminar. Isso é algo que a Débora falou, é bem interessante. Eu, quando fui assistir o filme, eu já sabia do resultado de Le Mans e era algo impressionante, porque eu já sabia o que ia acontecer, o resultado final, e você começa a ter uma briga de tipo, mano, eu não quero que isso, eu quero que seja uma realidade alternativa e que aconteça o oposto. Porque que acontece? Ken Miles começa a reduzir, os 2 carros da Ford se alinham ao lado deles e os 3 cruzam a linha de chegada e todo mundo acredita, pô, Ken Miles liderou, o carro dele tá um pouco mais à frente, então ele passou, ele ganhou. Quando vai se receber o prêmio, a FIA determina que quem venceu a prova não foi o Ken Miles que chegou na frente, apesar do empate, porque um empate técnico ali. Quando há um empate na prova de Le Mans, o desempate é dado para o piloto que largou mais atrás, porque tecnicamente ele percorreu mais o circuito. Então, o Bruce McLaren largou mais ou menos 18 metros atrás do Ken Miles. Então, esses 18 metros a mais deu ao Bruce McLaren o título de Le Mans em 1966. E é isso que eu falo. Eu, por ser McLarista fã, entendo isso do Valese. O Valese menciona sobre... Você pensa assim, cara... É o Bruce que vence, mas até aquele momento do filme, você tá torcendo pro Ken Miles ganhar. Você tem a nítida sensação que Ken Miles vai vencer. O filme é todo construído, ele coloca... É construído pra ter um final feliz, né? Que não tem. Não é um final feliz porque a história tá sendo contada com o que realmente aconteceu. E não foi esse final que eles tiveram. Exatamente. Sabe a jornada do herói, em que ele tem que ter a derrota? Ele primeiro tem a proposta, né? Ele recusa a proposta, daí ele tem uma perda, ele vai, luta, vence, conquista. Ken Miles, ele tem toda a jornada do herói e no final ele não vence. E termina, você sabe o resultado, você sabia, assim, você se sente tapeado por você mesmo, porque eu sabia que o Bruce McLaren ia vencer, até eu me emocionei na hora que falaram o nome do Bruce, eu dei aquela engolida seca. Depois tem a cena em que o Ken Miles e o Bruce alinham o carro um ao outro, aí mostra o capacete cinza do Bruce McLaren acenando, o Bruce McLaren acenando o Ken Miles, me dá uma... Cara, é o Bruce e tal, né? Tem toda aquela... É legal, é o Bruce cumprimentando o Bruce Wayne, né? Então é bem bacana. Mas na hora que perdes, você fica assim, cara, por que? Como? Eu não aceito. Você não aceita o resultado. E é muito bacana o filme ter construído tudo isso. E é por isso que eu falo, o filme é Ken Miles versus Ford versus Ferrari. Eu acho que uma das coisas que o pessoal até pautou quando falou sobre o filme é que é bem injusto o nome que deram, que é Ford versus Ferrari, porque tem tantas nuances que o filme trouxe, principalmente toda a parte de cena que tem contando a história do Ken Miles, porque eles não tratam ele apenas como um piloto, mas colocam também a vida pessoal dele, a família, as coisas que ele passou antes de conseguir chegar ali e disputar aquela prova que era extremamente importante. Então tem muito tempo de tela, muito dividido para várias coisas. E é realmente a história da Ford, a história do Shelby e a do Ken Miles, mas o título ainda assim se resume a uma coisa que, apesar de ser uma disputa grande, ainda tem outras coisas acontecendo. Exato, e como a Débora falou essa questão de títulos, a Alessandra Alves também é muito bom, em que ela fala que o título do filme tinha que ser Ford versus Ford, porque a gente vê a própria Ford se anulando pelas decisões dela durante o filme. Tem essa de querer em Daytona, que os carros não ultrapassam 7.000 RPMs, ela quase perde para Ferrari. Em 65 tem a decisão dela de trocar o motor para motores que eram preparados pelo Shelby por motores 100% Ford, e que esses motores quebraram, não resistiram. Você tem toda essa questão que a Ford foi se anulando. Tem um fato de 66 que o filme omitiu, que eu achei sensacional para a construção do filme,
que é... A Ferrari também estava um pouco desfalcada naquela corrida. A Ferrari ia correr com uma das duplas dos carros principais, era o John Suter. Para quem não conhece, se você não conhece, pause agora ou termine de ouvir. Tem um texto sobre o John. Ele foi um dos melhores pilotos que já teve no mundo, assim. Ele é o único piloto até hoje a ter vencido na MotoGP e na Fórmula 1. Então ele é o único cara que tem título em 2 e 4 rodas. Ele era piloto da Ferrari. A Ferrari decidiu que ele ia correr Le Mans, mas o presidente da Fiat, o dono da Fiat, chegou lá e foi fazer política. Ele falou, olha, eu quero que o meu sobrinho, que vai ser o segundo piloto, largue no lugar de John Suter. Então o John não vai largar, vai ser o meu sobrinho. E o John fica revoltado, ele fala, não. Ele chega pro Enzo Ferrari e fala, olha, eu não faço política, esse não é o tipo de coisa que eu faço, eu sou outro pra vencer e eu tô indo embora. E tem a cena, no documentário da Netflix tem, né, a cena dele de macacão saindo do box da Ferrari. Então, cara, é uma coisa que eu torço pra que o Leclerc e o Vettel façam um dia, pra ver se a Ferrari melhora. Enfim, então vocês veem que a Ferrari também tá, mas essa omissão não ficou ruim. Ficou bom, porque eles até criam um conflito ali do Ken Miles com o Bandini, que é o piloto da Ferrari. Tem toda essa questão. E quando Ken Miles perde a corrida, eu acho que a sensação que tem é que ele é reconhecido como um piloto mesmo, vitorioso, quando a construção da cena é todo mundo cumprimentando, abraçando Bruce McLaren, colocando a coroa de louros no pescoço dele, estoura champanhe, tal. Estoura champanhe não, estoura champanhe na 67 já falou por... mostram o Ken Miles olhando pra cima, pra sala da FIA, e ele vê o Enzo Ferrari. E o Enzo Ferrari cumprimenta ele com a cena de cabeça. Então, é aquela coisa que eu falei agora há pouco, que era a persona, o temperamento, as características do Enzo Ferrari, do Carroll Shelby e do Ken Miles eram muito mais parecidas do que o pessoal da Ford. Então esse cumprimento, esse reconhecimento que o Enzo Ferrari dá ao Ken Miles é muito significativo. Cara, você se percebe que, tipo, olha, você foi o cara, você foi o pica das galáxias da corrida, e que você foi simplesmente sabotado. É que esse grupo que a gente tem, o Enzo, do Shelby e do Ken Miles, é justamente de garagem. Sabiam o que estava acontecendo na pista, conheciam o carro, se interessavam e se integravam ali com o time, que era uma coisa que a Ford ela não chegou a entrar dentro da competição mesmo. Até porque ela meio que terceirizou o serviço dela para poder fazer o carro vencedor. Não era eles que estavam ali produzindo e fazendo. Até o Ferrari, ele toda vez que terminava uma prova de Le Mans, ele chegava para os engenheiros e falava, olha, eu quero que vocês façam isso pro carro pro ano que vem. Ele já começava a trabalhar. O pessoal da Ford não, o pessoal da Ford, olha, ganhamos, beleza, vamos captar esse ganho em vendas. E já tá arrumando pro final do Ken Miles, ele não fica chateado, ele simplesmente se toca, que tipo, olha, não foi dessa vez. Ele conversa com o Carroll Shelby e fala, olha, temos que reduzir o peso do carro. Vamos trabalhar com liga de magnésio na composição do motor para poder ter um motor mais leve. E ano que vem eu venho para poder vencer, né? Que é o que ele fala. Há quanto tempo nos conhecemos, Ken? Eu já quebrei alguma promessa? Eu vou colocar você de piloto em Le Mans. Você só tem que calar a boca e fazer o que eu disser. Ah, tá legal. E aí, quando você conhece a história, você tem um aperto maior no coração. Por que acontece? Eles pegam e vão desenvolver o carro para 67, para Le Mans. Eles vão para treinar num circuito whatever, e nesse circuito o carro, o protótipo do T40, simplesmente perde o freio, quem mais vem em acidente e vem a falecer. E na hora que acontece isso, é sério, você se emociona, porque você fala, puta, o cara foi injustiçado, ele foi... A vitória que era pra poder ser dele não foi, A gente tá gravando agora, olha pra Débora, tá com o olho marejadinho de lágrimas, porque é triste, você fala, cara, o cara, ele fez tudo pra conseguir e simplesmente foi retirado dele. E você percebe que é questão de política, porque o pessoal da Ford conhecia o regulamento e quando deram essa ordem, eles sabiam que ia acontecer isso. Era a única coisa que o pessoal que tava ali na ideia que podia acontecer, porque... O Shelby até fala, né? Se eu soubesse disso, eu nunca tinha dado essa ordem pra mandado esperar com os carros pra você completar a prova. Exato, então nessa hora, assim, eu lembro que a gente tava no cinema, a gente tava com vários, assim,
pessoal que produz conteúdo, o Alexander Grunwald, tava na nossa frente, você viu que ele se emocionou. Depois a gente se encontrou com o Gabriel do F1 Mania, o Shakuri, que é da RF, assessor do Enzo Fittipaldi, por exemplo. Cara, esse pessoal tava emocionado. Na saída, né, Débora? A gente encontrou com o pessoal na saída do cinema, no corredorzinho, assim, o pessoal chorando. A gente encontrou com a assessora da Fox. Ela falou, gente, é a terceira vez que eu assisto esse filme. É a terceira vez que eu choro. A Débora falou, eu tô vendo você chorar. Ela falou, não tem como. E você vê que é uma assessora de imprensa que às vezes da Fox, que não é assessora de imprensa de automobilismo, mas ela se emocionou. É um filme, assim, na hora que você termina, cara. E eu lembro que era uma coisa assim, era pré-GP do Brasil. Aí a gente tem depois o lance do Tuca Rocha. Lá no autódromo no dia, eu me segurei muito pra não chorar. Tipo, falei, mano, eu vou segurar, mas, sabe, você sabia que você começava a ver as injustiças que acontecem com os pilotos, que às vezes não tem o reconhecimento que merece. Isso era até uma coisa que a gente estava conversando hoje num grupo de WhatsApp lá. Eu, Fernando Brandão Campos, do Dupla Dinâmica, a Erika Prado, o Grum. A gente tava falando disso, o Rafael Catelan, de que os pilotos que não têm reconhecimento, que são os caras foda que simplesmente passam pelo automobilismo e ninguém aplaude porque o cara não passou pela Fórmula 1. Ken Miles é um cara que, cara, se ele tivesse tido essa vitória em Le Mans, ele com certeza seria um cara veneradíssimo. Mas ele não tem por causa de política. Então vocês veem aquela coisa... Essa história que você fala do Ken Miles, eu acho que é a mesma história do Stinetti. Porque é um cara que venceu a primeira vez com a Ferrari, que ele construiu de certa forma, né? Ele trouxe esse primeiro boom ali da Ferrari para depois ela começar a ter as outras vitórias que ela teve. E também é um cara que quando se fala da Ferrari, muitas vezes nem é tão lembrado assim. Tipo, a história dele é algo que fica bem subliminar, assim. Não é tão falada e não é tão divulgada e não é tão contada. E, poxa, o cara correu 24 horas de Le Mans, fez as 24 horas. Praticamente ele fez 24 horas e não é lembrado. E hoje a gente tá falando justamente do Daniel Serra, que é um cara que tem Le Mans. O cara é bicampeão de Le Mans. Ele ganhou 2018 e 2019. Tipo, o capacete dele na corrida do milhão era bicampeão de Le Mans, bicampeão da Stock Car. E às vezes eu falo que ele é o melhor piloto brasileiro hoje em atividade. Tem gente que torce o nariz, mas ele é. Hoje, na minha opinião, ele é o melhor piloto da Ferrari. Ah, mas e o Leclerc e o Vettel? Tudo bem. Leclerc e o Vettel tem vitórias na Fórmula 1. Mas quem ganhou Le Mans? Que, pra mim, desculpa, Le Mans tem muito mais peso do que uma prova de Fórmula 1. E o cara ganhou. O cara foi foda. Então, tipo assim, essa sensação... eu gosto muito de uma coisa que o Felipe Meira já me falou algumas vezes, o Rafael Raposo da Cidade, dessa bolha que existe da Fórmula 1. Antes a gente não via tanto, mas agora eu percebo que, não passou na Fórmula 1, não foi importante. Cara, Ken Miles, ele passou uma temporada só e ele não teve resultados tão expressivos, mas só que o que ele fez, ele desenvolveu o Ford GT, o Mustang, a evolução do carro esportivo norte-americano só teve o ápice que teve em decorrência do Ken Miles, porque a Corvette era um carro horrível, mais rápido. Ele não tinha... Se você colocasse o Corvette para disputar Le Mans, ele ia tomar uma surra de todos os carros, até eu acho que do safety car, porque ele não tinha velocidade de reta. Ele era rápido para o automobilismo norte-americano, mas para um automobilismo europeu, que é muito mais requinte, ele não era. E a Ford foi aquele momento que a própria Chevrolet teve que rever a construção dos carros dele e levou para o mundo o automobilismo norte-americano e também os carros esportivos americanos. Então foi aonde que o pessoal começou a ter um olhar diferente para esse automobilismo, para esses construtores. A Ford depois começou a virar a opção também do carro rápido e foi tentando perder um pouco dessa construção que tinha de seu carro. Também passou a ter essa outra. No entanto que o Mustang rivalizou por muito tempo com o Corvette como sendo o carro esportivo mais foda dos Estados Unidos. Então a gente tem toda essa questão e quem passou? Ken Miles. E tipo, se perguntar para 10 cabeças de gasolina, acho que só 2 vai saber quem. Então é por isso que eu falo, o filme, ele é muito mais uma história... Acho um tributo, né? É um tributo ao Ken Miles, que é merecido. E eu acho que agora ele vai ser um piloto que vai ser muito pesquisado. Na minha pesquisa, eu encontro naquele site, o Fapult, desculpa mencionar totalmente errado o nome, e que o Milton Rubin escreveu um texto sobre ele, falando sobre Ken Miles. Eu achei textos também do Continental Circus, do Paulo, também falando sobre Ken Miles.
e você vê que são textos isolados que o grande público não chega. Então, cara, se possível, compartilhe esse podcast, vamos levar, que vale a pena. É uma história muito rica, muito bacana e que ficou sensacional no cinema, e torço para que todos assistam e venham assistir. O que eu falei... É aquela história que você consegue apresentar para uma pessoa que não gosta de automobilismo, mas que é uma boa introdução, porque você tem a história realmente de uma pessoa com os defeitos, os problemas dela, mas ainda assim ela teve uma participação muito grande numa indústria inteira de automóvel. E pra pessoa que gosta, é o atrativo de você ter histórias que você conhece sendo mostrada ali com imagens, com a parte sonora. Eu acho que esse filme, o que ele mais é interessante, assim, tirando essa parte da história que a gente já falou bastante, mas é o recurso visual dele e também o fato de ter toda a ambientação sonora que ele proporciona pra você ficar de uma certa forma imerso. Exato. A trilha sonora é sensacional. A trilha sonora desse podcast é toda filme, então ficam à vontade. Depois vai ter o link da playlist do YouTube pra você ouvir. É uma playlist sensacional. Como a Débora falou, trilha sonora, sonorização é perfeita. O som dos motores são dos motores reais. Então quando você ouvir o motor da Ferrari, é o motor V12 da Ferrari mesmo, é o motor V8 do GT40. Então você tem toda essa questão que foi muito trabalho de esmero do cinema, né, dos produtores da Fox. A troca de marcha, né, também. O som da troca de marcha. Apesar que eu vi o pessoal criticando, pô, parece Velozes e Furiosos, eu falei, cara, primeiro que eu não assisto Velozes e Furiosos, outro, e... Cara, é um recurso mais visual para você saber que o carro tá ganhando potência, velocidade, do que realmente acontecer aquilo. E a gente, quem é piloto, quem corre, quem brinca de videogame, sabe que não tem tanta troca de marcha. Mas não ficou natural, ficou perfeito, se encaixou perfeito. E tem o Ken Miles que, mano, ele pilotando, ele vibrando quando fazia ultrapassagem, quando ele... Era muito da hora, então... Ele xingando quando ele fazia as ultrapassagens, né? Exato, ou, tipo, via uma barbeiragem, então... Tudo isso foi muito bem feito, a Fox mandou muito bem, é um filmaço. E como a Débora disse, eu acho que fica até uma tarefa aí pra você, amigo cabeça de... você tem aquele amigo que fala que parou de assistir Fórmula 1 porque quando você não morreu, não acompanha outros automobilismo. Faz o seguinte, apresenta os seguintes materiais pra ele. Primeiro, esse filme, Ford vs Ferrari. Depois, Meu Amigo Enzo, também. É um excelente filme pra se apresentar aí pessoas. Mostra a série o Drive vs Survive da Netflix, eu acho que vale muito a pena. A série da 24 Horas de Guerra, que é da Netflix, que fala também sobre a Ford vs Ferrari. Apresente o BBcast, os podcasts dos nossos amigos. O BBcast eu recomendo os episódios de jogos de videogame, do BBcast dos 40 anos da Stock Car, principalmente para o pessoal conhecer a Stock Car e ver a importância da categoria. E como dito, recomendamos aí, assistam um filme para quem não assistiu. Também tomou muito spoiler, então acredito que você chegou até aqui e assistiu. E nós chegamos ao fim desse BBcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda tá pegando um pouco aí a mão de falar sobre filme com automobilismo, é que a gente se empolga bastante. Como a gente falou, essa gravação tá terminando agora 1h30 da manhã. A gente começou praticamente, era umas 6 da tarde, a ler, assistir vídeo, a ler matéria, relembrar o filme, separar a trilha sonora. Então a gente já tá bem assim imerso e a gente quer trazer muita coisa para vocês e sabe que não tem tanto espaço. O BBcast não pode ser um episódio muito grande. Então, como disse, no post do episódio tem os links da biografia do Bruce McLaren, pelo Carlos Eduardo Valese. Tem do Carroll Shelby, escrito pelo Fernando Brandão Campos, da dupla. Tem também o texto do Enzo Ferrari, que eu escrevi. Tem do Luigi Tinetti. Exato, eu pedi pra Débora falar, porque eu sempre erro, eu sempre falo Tinetti. Acertei. Que a Débora escreveu. Também tem no post. Essa história do Tinetti, ela até veio do Arte de Correr na Chuva, porque eles mencionam esse piloto, uma breve história sobre ele. Eu fiquei interessada e fui buscar um pouco mais. Exatamente. Então eu espero que vocês fiquem interessados por mais materiais aí que o BBcast, o Boletim do Paddock, produz. Fica aquele novo pedido nosso. Não é um pedido assim maçante que a gente faz, é porque realmente a gente faz porque... Quanto maior a nossa expansão aí de ouvintes e apoiadores do Boletim do Paddock, mais produtos a gente vai poder trazer para vocês. O nosso canal no YouTube, a gente está naquela questão de precisamos lançar, precisamos produzir, mas é uma coisa que a gente conversa muito com quem já produz, que a gente não quer produzir ser só mais um canal no YouTube. A gente quer trazer
uma produção de relevância para vocês, algo que eu gosto muito dos BBcast trabalhar muito edição, porque eu acho que é tipo como se fosse não mais um programa de podcast, mas ele é como se fosse um produto para você ter assim, com cuidado, como se fosse uma pequena joia em que você tivesse todo um esmero de zelo com ele. Então é por isso que a gente, quando produzir vídeos, a gente quer produzir, peguem assim e fala, puta que da hora, vou poder recomendar para um colega que não tem falha, não tem erro. Se tiver também, a gente quer que vocês apontem. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, eu sou o Rubens GP Neto. Um forte abraço a todos e até a próxima. A gente pede para vocês compartilharem o programa, ajudarem a gente nas redes sociais, dando aquela curtida, espalhando o nosso conteúdo por aí, para que mais pessoas cheguem e possam conhecer o nosso trabalho. No Twitter, o boletim diz no boletim que, e nas outras redes sociais é @boletim do Paddock. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Conversem com a gente lá pelo Twitter, Instagram, deixem as suas opiniões sobre este programa e em breve nós trazemos outros reviews de filmes, séries e também de jogos. Até a próxima. Tá pronto? Eu já nasci pronto, Sr. Shelby. Pisa!